Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, Laboratório Sabin PhD. Landgraf Odontologia Premier. Faculdade Anhanguera, a gente acredita em você. Fone 3225-6789. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942. Bom dia! E mais uma vez o nosso programa Agenda Médica veio até a bom tempo e junto com profissionais renomados da saúde, iremos fazer acontecer nesta manhã de domingo a nossa consulta semanal. É verão e muita gente sofre com manchinhas no rosto, mas deixe de cuidar por achar que nesse período não pode se fazer nada. E a doutora Isadora Isaac Jacobino fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Esporão, você sabe o que é? Fascite plantar, que é o nome técnico, o Dr. Igor Moribe, que é ortopedista, fala sobre isso com a gente hoje. Você sabia que uma boa alimentação e estilo de vida pode ajudar e muito a prevenir doenças da mente? A doutora Angélica Solórzano fala conosco sobre esse assunto. E no nosso quadro Saúde Bucal, o cirurgião dentista Dr. Cláudio Borba fala da diferença entre lente de contato e faceta. Fique comigo e confira que o nosso programa Agenda Médica começa agora. Estamos no verão e algumas manchinhas na pele nesse período do ano aparecem. Muitas pessoas deixam de tratar, até fazer um peeling por achar que nessa época não pode, só no período de chuva. Será que é verdade? Quem está com a gente é a doutora Isadora Isaac Jacobino e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutora Isadora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Doutora Isadora, realmente chega esse período do ano, parece que as manchinhas que ficaram guardadas lá atrás aparecem. Por que isso, doutora Isadora? Bom, Mayara, assim, depois que a gente pega muito sol, vem pegando sol nas praias, a exposição aumenta. Agora, no período da seca, a radiação ultravioleta aumenta também. Então, principalmente aqueles pacientes que têm a tendência a desenvolver o melasma, eles vão ter uma piora dessas manchas. E aí agora começa a época que a gente começa a receber bastante esses pacientes no consultório. Verdade. Melasma, doutora Isadora, eu acho que é uma das manchinhas na pele que mais incomodam, principalmente as mulheres, quando é em regiões como o buço, que fica bem marcado, nem sempre a maquiagem consegue esconder. Aqui na bochecha, ela parece que causa um aspecto mais envelhecido, deixa a pessoa mais envelhecida. Por que isso, doutora Isadora? O impacto estético que o melasma provoca é muito grande. Não só nas mulheres, a gente tem recebido cada vez mais homens preocupados também com essas manchas. A pessoa ela tem uma predisposição genética para o desenvolvimento junto com a exposição solar. E ao contrário do que muita gente pensa e acha, não é aquela exposição da pessoa que fica tomando sol, que fica o tempo todo na praia, ou que fica fazendo atividades ao ar livre. No estado que a gente mora é muito quente, a radiação ultravioleta é muito intensa, então a gente está o tempo todo exposto. A não ser que você não saia de casa de maneira nenhuma durante o dia, você vai estar se expondo a esse sol. E a maioria das pessoas não tem o hábito de usar o protetor solar regularmente, de estar reaplicando a cada 2, 3 horas durante o dia. E aí essas manchas vão aparecendo e vão aumentando. Fora, claro, a exposição e a radiação solar, você comentou da questão do buço. Nas mulheres, essa é uma região onde escurece porque tem um terceiro fator, que é o fator extrínseco. Então é o fator externo que influencia, que vem a depilação. A depilação com cera que piora bastante por causa do trauma que ela causa. Então, não só isso, pessoas, por exemplo, que se expõem muito ao calor do fogão, do forno, tem mais tendência a desenvolver. Sim, isso não vai desenvolver sozinho. Você tem que ter as duas primeiras coisas. Tem que ter a predisposição genética e a exposição solar. E aí, com essas terceiras coisas, uso de anticoncepcional, a gravidez, que muita gente fala, apareceu na gravidez. Porque também tem pessoas que nunca engravidou, doutora Isadora, e também tem melasma. E as pessoas associam que só
quem engravidou é que tem melasma. Exatamente, não. A gravidez ela pode ser um a mais para desenvolver, mas a pessoa tem que ter a predisposição e tem que ter a exposição solar também ali junto. Então não é regra, não é porque engravidou que tem melasma, não tem isso, né? De jeito nenhum. E aí vem os tratamentos, doutora Isadora, que tem alguns que a gente conhece bastante, que é o peeling. Achei o máximo quando você deu essa sugestão, porque eu sou uma dessas pessoas que acha que nesse período do ano, porque é muito quente, né, muito sol, não é o tempo ideal. Então assim, fica sempre esperando o nosso período de chuva chegar para fazer algum tratamento, para clarear, para tirar essas manchinhas. Tem isso mesmo, doutora Isadora? Tem que esperar? Não tem que esperar. O peeling ele pode ser feito em qualquer época do ano. Qual que é a diferença? A pessoa vai ter que ter cuidados extras. Agora que a gente está com o sol mais quente, está com a radiação mais quente, ela vai ter que se proteger muito mais do sol. Então, além do protetor solar, usar boné, o chapéu, a sombrinha para auxiliar, evitar sair nos períodos mais quentes. Mas pode sim ser feito. O cuidado é que tem que ser maior. E ao contrário do que muita gente pensa, às vezes eu falo assim, o peeling ele tem que descamar. Tem que descamar. Não é assim. A gente tem aqueles peelings que tem a descamação. Não, algumas pessoas até que têm uma pele menos sensível, às vezes nem descamam. E não por isso o peeling não está fazendo efeito. O efeito de clareamento do produto está sendo eficaz ali, sem ter a descamação. Algumas peles, para se conseguir ter a melhora do melasma, tem que às vezes dar aquela descamadinha, mas não é uma regra também. Existem alguns peelings que a gente nem quer essa descamação. Por exemplo, tem o peeling, a gente chama de peeling enzimático, que ele é ótimo para fazer no verão, para quem tem a pele mais sensível, porque ele não vai descamar. Ele vai produzir um clareamento mais leve do que aquele peeling mais forte, claro, né? Mas ele também promove. Então, assim, para pessoa que, eu não gosto da minha pele descamando, não quero fazer porque a pele vai descamar. Tem essa opção também. Então, não necessariamente a pele precisa descamar, não necessariamente precisa estar no inverno para estar fazendo peeling. Né? Mas tem que ter toda a orientação e fazer com um profissional adequado isso também. Isso é importante. E, doutora Isadora, existe no mercado outros produtos, outras coisas que podem ser feitas sem ser o peeling para clarear, para melhorar o aspecto do melasma? Sim, claro. Quando a gente fala em tratamento de melasma, o peeling ele pode ou não estar incluído, dependendo de paciente para paciente. Mas sempre, protetor solar, com cor, a gente dá preferência, alta proteção e com cor, porque a gente também sabe que a luz visível também está influenciando, numa escala muito menor do que a luz solar, claro, mas essa luz visível da sala, né, ela também provoca mancha. Então, com cor para ter essa proteção contra a luz visível. E outros produtos, alguns cremes, alguns ácidos que não são peeling, para poder estar fazendo esse clareamento. Produtos orais, também alguns medicamentos orais que ajudam nesse clareamento, na fotoproteção também. Então, assim, tem uma gama de medicamentos e de protocolos que a gente pode estar seguindo. Alguns deles entra sim o peeling, outros não. Outros nem sempre é necessário fazer. E, doutora Isadora, o melasma, ele tem cura? Fazendo todo o tratamento, tudo certinho, consegue ficar livre dele? Não. O melasma não tem cura. Não adianta, o paciente ele tem a predisposição genética para produzir mais melanina, para armazenar mais aquela melanina. E ele tem a exposição solar, que não tem como a gente tirar, a não ser que a pessoa vire noturna completamente, não tem como a gente tirar essa exposição solar. Então, assim, o melasma não tem cura. Ele tem sim tratamento. Tem como a gente, na maioria dos casos, eliminar a mancha, o paciente ficar sem mancha nenhuma, mas se ele abandona o tratamento. Então, porque eu não estou mais com mancha, eu vou para a praia, eu vou pegar muito sol, não vou mais passar nada para manter essa mancha clara, a mancha vai voltar. Então, por isso que a gente fala que o melasma não tem cura. Ele tem tratamento, ele tem controle, desde que o paciente siga sempre aqueles cuidados com a pele dele. E, doutora Isadora, quem tem mais predisposição? Peles mais claras ou não tem isso, não escolhe o melasma?
não escolhe. Tanto brancos quanto os negros, eles têm. A gente vê uma menos tendência nos asiáticos, mas os brancos e os negros, eles têm muita tendência a ter o melasma. No negro, inclusive, é até um pouco mais difícil de tratar, porque no negro a gente não tem... a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com aquela pele, é uma pele mais sensibilizada a esses peelings, a esse uso desses ácidos, né? Mas os dois, tanto os negros quanto os brancos, eles têm muita tendência a desenvolver, sim. Doutora Isadora, perfeito, e muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Adorei esse assunto, porque eu tenho certeza que muita gente que está em casa conseguiu tirar as dúvidas, principalmente em relação ao peeling, que todo mundo nessa época do ano foge de peeling, né? Obrigada, minha querida. Obrigada a vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não, eu volto já já. Minha dica de saúde, então, de hoje é para a pessoa que tem o melasma, além de já procurar um atendimento, já iniciar o uso de um protetor solar com cor e de alta proteção, fator 50 ou maior do que isso. Dê um up na sua carreira com a JCS, que traz a Palmas pós-graduação em Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação é JCS. Matricule-se já 63 3215 9023 ou 984 25 9023. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Faculdade Anhanguera, a gente acredita em você. Fone 3225-6789. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf Odontologia Premier. Estamos de volta e agora nós iremos falar de fascite plantar, popularmente conhecida de esporão. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o ortopedista Dr. Igor Moribe. Dr. Igor, bom dia. Bom dia. Dr. Igor, o que é a fascite plantar? É o famoso esporão. Bom, a fascite plantar, ou popularmente conhecido como esporão, é aquela dorzinha que as pessoas têm embaixo do calcanhar. É muito comum, tanto no consultório como no dia a dia das pessoas. Geralmente, as pessoas elas têm aquela dor, principalmente quando vai acordar ou levanta à noite para ir no banheiro, para tomar uma água. Aí a hora que ela pisa no chão, ela sente que essa dorzinha é incômoda. E doutor Igor, por que disso? Tem vários fatores, tanto biomecânicos, né, que pode ser
aí o excesso de peso, pode ser alguma atividade física feita de maneira inadequada, tipo de calçados inadequados. Hoje em dia, as mulheres gostam muito de usar rasteirinha, as sapatilhas que são muito baixinhas, né? Que aparentemente de início são confortáveis, mas conforme vai usando o dia todo, que essa pessoa fica em pé, que anda, acaba sobrecarregando demais a parte do calcâneo. Então o ideal aí é sempre ter um pouquinho de saltinho no calçado, ter um bom amortecedor ou até mesmo um acolchoamento na região do calcanhar. Engraçado, doutor Igor, você falar isso, porque eu acredito que muita gente acha que salto... Não, salto nunca, salto é problema, salto vai também trazer problema, e não, ao contrário, né? Então as rasteirinhas é que favorece isso. Sim, a rasteirinha que acaba prejudicando. Não que tenha que ser um salto muito elevado, alto, né? mas, por exemplo, um bom tênis que tenha um sistema de amortecimento na região do calcanhar, ele já é um pouquinho elevado, então isso aí já favorece, já ajuda. E doutor Igor, os atletas, principalmente quem corre muito, conheço pessoas que reclamam bastante. Durante o dia, às vezes, nem sente tanto, acho que porque o sangue está quente, mas aí, como você falou, ao acordar, às vezes acorda ali na madrugada, na hora que pisa, é mesmo que um choque. Eles também, doutor Igor, pode ter o esporão? Sim, alguns casos, os atletas também, principalmente por conta dos treinos muito mais intensos, né? E mesmo, hoje em dia, temos algumas frentes aí de calçados que são minimalistas, que eles têm um menor sistema de amortecimento, que também podem contribuir para o desenvolvimento da fascite plantar. Olha aí. E o tratamento, doutor Igor, do esporão, o que viria a ser? Antigamente, acreditávamos que tinha que tirar o ossinho que a gente via no raio-x, na radiografia, e que ele acaba crescendo um ossinho, mas com o tempo, com a evolução da ciência, da medicina, fomos descobrindo que, na verdade, esse ossinho não é o que causa dor. O que causa dor, na verdade, é o processo inflamatório crônico, que tem alterações aí nas fibras da fáscia plantar, que é o que mantém o arco plantar do pé, né? E essas alterações, elas acabam causando essas dores, o processo inflamatório, às vezes até a inflamação do osso do calcânio. E, doutor Igor, diagnosticado a fascite plantar, como que é feito essa cirurgia? Existe cirurgia para isso? É de imediato? Ou existe um outro tratamento até chegar ao ponto da cirurgia? A maior parte, quase que 100% dos casos, o tratamento da fascite plantar ele é conservador. Ele não precisa do tratamento cirúrgico, né? O tratamento conservador consiste principalmente nas alterações dos tipos de calçados, né? Controle do peso e principalmente aí o alongamento, né? Alongar a cadeia posterior, né? Que seria as panturrilhas, o tendão calcâneo, tendão de Aquiles e a fáscia plantar. Isso aí já melhora grande parte dos pacientes. Agora nós temos outros tipos de tratamentos também, como a fisioterapia, o tratamento por ondas de choque. Alguns casos as infiltrações podem estar auxiliando também, né? E o tratamento cirúrgico aí ficaria em último caso. Sim. Né, doutor? E doutor Igor, quais patologias levam até a necessidade de fazer cirurgias minimamente invasivas? Bom, tem diversas patologias do tornozelo e do pé que podem ser tratadas pela cirurgia minimamente invasiva. Tem algumas patologias dos tendões que a gente pode estar utilizando aí as óticas de vídeo para a gente estar fazendo os separos, tá tirando o processo inflamatório, que é a sinovite. Tem também aquelas proeminências ósseas também no tornozelo, que nós podemos fazer a artroscopia também, que pode estar fazendo a correção desses problemas. E principalmente o joanete, né, que é o hallux valgus também, que está muito em alta, principalmente na Europa, Estados Unidos hoje. O tratamento principal aí é minimamente invasivo. Por quê? Qual que é a vantagem? A gente consegue fazer com uma anestesia ambulatorial, o paciente pode ir embora no mesmo dia ou até no dia seguinte, ele já pode caminhar no dia seguinte, e as incisões elas são muito menores. Uma incisão de 5 centímetros, 8 centímetros, ela passa para uma incisão de 2 a 3 milímetros. Olha aí, então o benefício são vários, né, doutor Igor? Sim, os benefícios são vários, já tem vários estudos aí comprovando a eficácia e melhores resultados com um tratamento percutâneo aí do joanete. E doutor Igor, existe uma idade X em que as pessoas ficam mais propensas a ter o esporão?
Não, o esporão, a facite plantar, ela pode dar em qualquer idade, né? Mas é muito frequente nos pacientes mais idosos, por conta do sedentarismo, alterações do peso, o tipo de calçado, muitas vezes que eles têm medo de usar o salto, então começam a usar sapatos mais baixos, ou até mesmo usar os chinelos, né, que são mais baixos também. E o idoso também, ele já tem algumas alterações no coxim gorduroso plantar. Ele tem uma diminuição da gordurinha embaixo do calcanhar, e isso também pode predispor a essas dores. Homem, mulher, quem tem mais? Ou não tem isso, doutor Igor? Os dois? Ambos os sexos apresentam uma elevada taxa de facite plantar. Perfeito. Doutor Igor, quero muito agradecê-lo por estar conosco mais uma vez, falando de um tema que é tão comum. Adoro quando você vem, porque você fala de assuntos sempre muito comuns, né? Sempre muito corriqueiro do dia a dia das pessoas. E a gente volta para falar do Joanete, que a gente falou na rádio, a gente vai falar aqui na TV também, viu? Muito obrigada. Obrigado, Mayara, mais uma vez pelo convite. Tá, e em outras oportunidades estaremos aí falando do Joanete. Tá bom, obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não, eu volto já. Minha dica de saúde é em relação à transição do tipo de tênis para os atletas. Quando você compra um tênis novo, um tênis que tenha um bom amortecedor, é interessante que você transicione, reveze com um tênis antigo. Então um dia você usa o tênis novo e outro dia usa o tênis antigo. E aí gradualmente vai aumentando o uso do tênis mais novo. Landgraf, Odontologia Premier. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Faculdade Anhanguera, a gente acredita em você. Fone 3225-6789. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Estamos de volta em setembro, que é o Setembro Amarelo, um mês escolhido para falarmos da prevenção ao suicídio. Mas você sabia que o estilo de vida e uma boa alimentação pode ajudar nessa prevenção? Quem está com a gente agora no nosso programa Agenda Médica é a doutora Angélica Solózano. Doutora Angélica, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia aos telespectadores. Doutora Angélica, sério isso? Que uma boa alimentação, um estilo de vida, ele pode realmente
ajudar na prevenção ao suicídio? Sim, a alimentação e o estilo de vida, eles estão muito ligados a essas doenças psiquiátricas. Por quê? A gente precisa de vários nutrientes que vão fazer com que a gente tenha bons neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, a dopamina, que são neurotransmissores que trazem pra gente a sensação de bom humor, né, de bem-estar. Então, quando a gente tem baixa desses neurotransmissores, é que a gente vai desenvolver uma depressão, um pânico, a ansiedade. Então, os alimentos, eles trazem os nutrientes que são necessários para a gente ter o aumento desses neurotransmissores, né? E como exemplo aí, a gente teria o abacate, né, as oleaginosas, os peixes, que são ricos em ômega 3, que são ricos em triptofano, em vitamina C, que são nutrientes que são essenciais para a gente ter o aumento desses nutrientes. Doutora Angélica, eu entrevistei recentemente o psiquiatra Dr. Lucas Leite e eu me recordo bem que dentro de uma resposta dele, ele falou que existe um índice muito alto, tanto de mutilação como também de suicídio nos adolescentes. E a gente sabe que é um grupo, é uma turminha que é um pouquinho difícil em relação à alimentação. Como fazer, doutora Angélica, para mudar isso? O que poderia ser feito? É verdade, Mayara. Na adolescência é um grupo que ele gosta de ser rebelde por natureza, né? Então é tudo, sempre que o pai fala A, ele quer fazer B. Né? E a alimentação geralmente é muito ruim, é sempre alimentos muito gordurosos, muito açucarados, muito industrializados, né? É salgadinho, é sanduíche, pizza, coisas que tem muito açúcar. E o açúcar no nosso organismo, no primeiro momento, ele gera sim um aumento dos bons neurotransmissores, só que isso é muito transitório, é muito rápido. Então logo depois ele vai trazer um mal-estar, né? Não chega a ser um mal-estar, mas acaba aquela sensação de bem-estar, né? Então, uma maneira da gente prevenir isso na adolescência é a gente ter uma boa alimentação na primeira infância, né? Então, os pais sempre estimularem aquele estilo de vida, aquele estilo de alimentação, que é uma alimentação voltada a alimentos menos industrializados e menos açucarados, né? Que aí é quando o adolescente já vai ter um paladar desenvolvendo para um paladar adulto, menos infantil, né? Aquele paladar menos doce, né? E isso vai ajudar com que a gente tenha esses neurotransmissores aí bem sedimentados e em grande quantidade no nosso organismo, fazendo com que a gente tenha sempre aquela sensação de bem-estar. Perfeito. E doutora Angélica, estilo de vida? Muita gente não sabe aí separar, acha que para você fazer alguma atividade física necessariamente precisa ser algo, né, muito intenso. Tem isso, doutora Angélica? Tem alguma atividade que realmente ela tem que ser feita? A atividade física é essencial. Por quê? Durante a atividade física, né, eu sempre falo para os meus pacientes que não é só pela queima de gordura ou só para emagrecer que a gente tem que fazer atividade física, exercício físico. Não. Durante o exercício físico, a gente tem liberação de hormônios, a gente tem liberação de neurotransmissores que vão gerar o bem-estar para o nosso corpo, né? Então, eu falo que a melhor atividade física, o melhor exercício físico é aquele que você vai conseguir fazer constantemente, né? Aquele que te traz prazer também, né? E que você vai conseguir manter aquele exercício, né? Então, assim, muitas vezes inicialmente para você sair da inércia é difícil, mas quando você cria o hábito, né, fica mais fácil a gente manter-se nessa atividade. E aí a gente vai ter liberação de mais dopamina, mais serotonina, mais ocitocina, né, que são neurotransmissores e hormônios essenciais para o bem-estar. Então, na adolescência, na fase de criança, é muito importante sempre estimular a fazer algum exercício, uma natação, uma dança, um balé. Eu falo que qualquer coisa, até você ir dançar, né, já ajuda bastante. Já ajuda muito. Caminhar na pracinha com o cachorro. Eu ia falar sobre a caminhada, então não é regra, não precisa ser uma musculação, uma atividade de alto impacto, não. Até uma caminhada já ajuda, já funciona. As atividades que têm resistividade,
atividade, né, que seria, por exemplo, a musculação, né, o funcional, que tem uma certa resistividade também, eles são importantes porque a gente precisa ter musculatura, né, a gente precisa ter muita massa magra, porque isso ao longo do tempo vai ser bom para a gente manter a nossa saúde como um todo, né, mas não necessariamente precisa ser feito ele, porque tem muita gente que acha um saco ir para academia, levantar peso e não sei o que, né, e aí às vezes as atividades em grupo são melhores, né, por exemplo, tem uma atividade que é muito boa, por exemplo, a yoga. Ela não é uma atividade de grande impacto. Verdade. E ela melhora muito, porque ela vai trazer com que a gente tenha uma melhor equilíbrio dos nossos pensamentos, né, da ansiedade, e isso aí vai levar a gente a ter um bem-estar e com certeza vai afastar o risco de ter doenças como a depressão, o pânico, e com isso não vai ter a chance de nem pensar em um suicídio, né? Perfeito. Doutora Angélica, então a gente pode falar que fazer atividade física e se alimentar bem são dois grandes aliados para evitar depressão e outras doenças? Com certeza, né? São os grandes aliados que a gente tem hoje em dia, porque tá cada vez mais o mundo cobrando da gente, né? Querendo que a gente seja perfeito, e as pessoas ficam muito atribuladas com isso e não se cuidam. Então, o autocuidado, ele vem disso, primeiramente, da alimentação e do exercício físico. E, doutora Angélica, eu tenho certeza que quem está em casa está se perguntando quais esses alimentos podem auxiliar na prevenção, né, de qualquer outra doença como a depressão, o pânico, entre outras. Ah, sim, Mayara, isso é uma dúvida que a gente sempre tem, né? Comer saudável, tá, mas vou comer o quê, doutora, né? Todo mundo tem essa pergunta. Então, assim, a gente começa com as folhas verdes escuras, né, que são fontes de vitaminas e de ferro e que são muito importantes também para o trato digestório funcionar, com o intestino também é um órgão muito importante, né, que são fontes de fibra. A gente vai ter aí as castanhas, né, castanha do Pará, castanha do caju, as avelãs, né, são as oleaginosas, que elas são ricas em selênio. Baru também? Baru também, todos esses tipos de castanha, né? Não é para comer um pote de castanha de uma vez, né? Vamos comer dosar todo dia um pouquinho. Por quê? Porque a gente precisa dos nutrientes todos os dias. Então não adianta eu fazer uma dose alta de oleaginosas hoje e depois não comer mais, né? Então a gente precisa que tem nelas o selênio, o cobre, o zinco, né? Que são fontes de nutrientes pra gente. A gente vai ter as frutas vermelhas, que são muito ricas em antioxidantes, né? Quem quer fruta vermelha? A cereja, morango, né? A framboesa, não tem muito por aqui, né? Mas a gente pode usar ela também. Agora a gente tá chegando aí na época do caju. O caju, ele também é uma fonte de vitamina C e de nutrientes. Por que a vitamina C? Porque a vitamina C é um antioxidante, então ela vai ajudar o nosso organismo a funcionar bem, né? A gente tem aí os peixes, né? Que aqui a gente tem uma região que tem bastante peixe, a gente tem que aproveitar isso, né? O ovo também é uma fonte de triptofano que vai ajudar. Uma fonte muito interessante para quem sofre muito de ansiedade, tem a boca nervosa, é comprar semente de abóbora. Porque a semente de abóbora, ela é muito rica em triptofano, né? E aí você, tá muito ansioso, quer beliscar alguma coisa, você belisca a semente de abóbora e aí você vai ter o bem-estar, né? Eu já ouvi falar na semente de girassol. Se eu não girassol me engano, também coloca ali também. em cima da saladinha. Isso, e girassol também, mas aí ela é mais rica em óleos também, né? Que é muito bom. Os ácidos graxos são interessantes também, são importantes, né? A carne também vai ser uma fonte de proteína, de triptofano, que vai ajudar, né, no nosso bem-estar, né? Então, todos esses alimentos é que vão fazer a gente ter um bem-estar, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, também os chás, também é importante, né? Apesar do nosso calor aqui, a gente pode começar a consumir chá gelado, né? Então a gente vai ter o chá de camomila, fazer chá de maracujá, chá de laranja, que eles ajudam também tanto na digestão, né? E como também no bem-estar. A pimenta, que tem a capsaicina, que é o elemento da pimenta que vai trazer bem-estar pra gente também.
que é importante só ter. procurar ali o alimento certinho e na quantidade só ir na feira. Verdade. A gente vai na feira, pula a parte que tem o pastel e aí a gente vai se achar. Verdade. Doutora Angélica, muitíssimo obrigada. Fico feliz sempre em recebê-la aqui no nosso programa de Agenda Médica. Espero contar mais vezes com você, com a gente. Ah, com certeza. Pode chamar que eu tô aí. Muito obrigada e um bom dia para todo, um bom domingo. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu volto com o nosso quadro Saúde Bucal. Até já! Minha dica de saúde de hoje é tomar cuidado e não deixar os alimentos durante muito tempo expostos fora da geladeira, porque eles podem estragar e levar a doenças como diarreia, vômitos e mal-estar. Então, sempre que você terminar de almoçar, guarde sua comida na geladeira e à noite volte a esquentar. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Faculdade Anhanguera, a gente acredita em você. Fone 3225-6789. Landgraf, Odontologia Premier. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Dê um up na sua carreira com a JCS, que traz a Palmas pós-graduação em Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação é JCS. Matricule-se já 63 3215 9023 ou 984 25 9023. Estamos de volta e agora no nosso quadro Saúde Bucal, você que está em casa, sabe diferenciar as facetas da lente de contato? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o cirurgião dentista Dr. Cláudio Borba. Dr. Cláudio, bom dia. Bom dia, Mayra. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Dr. Cláudio, muita gente tem bastante dúvidas, né? Não sabe diferenciar a lente de contato e as facetas. Explica um pouquinho pra gente, Dr. Cláudio. Bem, é comum um paciente chega no consultório e ele quer assim, doutor, eu quero o sorriso das celebridades. Aquele sorriso, os dentes branquinhos, todos alinhados, né? Mas aí tem uma confusão que eles fazem. Qual a diferença entre faceta ou lente de contato dental? Então, assim, eles são classificados como laminados cerâmicos. São lâminas... Os dois. Os dois. São lâminas de porcelana e eles são indicados para serem colados na frente do dente. O que vai diferenciar um do outro é a necessidade de desgaste do dente e a espessura de cada um deles. As facetas, por exemplo, para fazer a faceta, é necessário que o dente sofra um desgaste maior.
Então, quando o dente tem múltiplas restaurações, ou o dente está muito escurecido, ou tem uma alteração de cor muito severa, é necessário fazer o desgaste para colocar as facetas. Já os pacientes que os dentes só precisam de pequenas correções, então praticamente não vai fazer nenhum desgaste no dente. Ou quando há necessidade de fazer esse desgaste, o desgaste é mínimo. Então aí a gente classifica como lente de contato dental. E elas são muito finas, extremamente finas. Pode chegar a ter até 0,2 milímetros de espessura. Muito fininha. É muito fino. E quais os benefícios do tratamento da porcelana, Dr. Cláudio? Bom, tanto os laminados cerâmicos, tanto as facetas quanto as lentes de contato dental, eles vão corrigir discrepâncias entre os dentes, discrepância de tamanho, de forma, de volume. Aqueles dentes que não estão escurecidos e não respondem bem ao clareamento dental, então está indicado os laminados. Então ele vai fazer a gente consegue melhorar a anatomia desses dentes e harmonizando melhor o sorriso do paciente. Perfeito. E Dr. Cláudio, a gente está hoje falando tanto no programa em relação aos jovens, porque a vaidade começa ali muito cedinho. E aí a gente vê, né, garotada aí com 16 anos, bem nova, 15, 16 anos, já querendo colocar lente de contato. Pode, Dr. Cláudio? A princípio não, porque geralmente o paciente muito jovem, provavelmente ele vai ter os dentes em boas condições, né? Então, agora sim, tem as indicações, cada caso é um caso. A gente não pode só querer mudar porque tá bonito, tá na porque moda, tá bonito, né? tá na moda, ele quer alterar. Para isso, se ele tiver os dentes em boas condições, a estrutura íntegra, então aí a gente indica para ele melhor um clareamento. Ele pode obter um resultado melhor, estético, só com um simples clareamento, sem precisar passar pelos laminados cerâmicos. E aí eles vão alterar já a estrutura desse dente, vai passar por um desgaste, então ele já vai perder o seu esmalte natural. E muito cedo, né, E Dr. muito Cláudio? cedo. E existe contraindicação, Dr. Cláudio? Existem algumas contraindicações para os laminados cerâmicos. Quando o paciente apresenta um dente com a estrutura muito já comprometida, ou por cárie, ou por restaurações extensas, então nesse caso, para reabilitar esse dente, é necessário desgaste em toda a estrutura do dente. Então aí já não cai na indicação dos laminados, porque os laminados são feitos para serem colados só na frente do dente. Então o dente vai ser todo revestido por porcelana. Então aí vai ser a coroa de porcelana. Temos também algumas contraindicações transitórias, que é quando o paciente ele tem um problema periodontal, ele tem a gengiva inflamada, com sangramento espontâneo, até mesmo durante a higienização. Então ele precisa tratar primeiro desse problema gengival ou periodontal para se submeter ao tratamento com os laminados cerâmicos. Tem pacientes também que têm os dentes desalinhados e ele pode ter também uma mordida desequilibrada. Então, às vezes a gente caminha ele para o tratamento ortodôntico, corrige essa mordida, equilibra a mordida, deixa os dentes alinhados e aí sim que ele pode estar apto a se submeter ao tratamento com os laminados cerâmicos, tanto as facetas ou as lentes de contato dental. E Dr. Cláudio, quais os passo a passo do tratamento? Bom, primeiramente, quando o paciente chega no consultório e ele quer se submeter a esse tipo de tratamento, a gente vai fazer um protocolo fotográfico, fazer várias fotografias do paciente para obter informações do seu alinhamento dentário, a gente vai obter as proporções do dente do paciente, ver também a harmonia com o seu sorriso, ver se os dentes estão harmônicos com o seu sorriso. Daí a gente vai ver a necessidade, qual mudança que a gente vai propor, na forma, no volume, na cor. Então a gente faz uma moldagem desse paciente, colhe essas informações, baseado também na queixa principal do paciente e a necessidade estética dele, que vai corrigir ou melhorar o seu sorriso. Com isso a gente faz uma moldagem, obtém um modelo de gesso, encaminhamos esse modelo de gesso para o laboratório. No laboratório técnico em prótese dentária, ele vai fazer um enceramento, que seria o quê? Ele vai acrescentar camadas de cera no dente do paciente, no modelo de gesso. No molde que foi obtido na moldagem do paciente. Isso tudo é baseado nas informações que nós, dentistas, enviamos para o laboratório, que foi obtida com as fotografias, com a anamnese do paciente, escutando qual a queixa principal dele. Então o laboratório vai fazer esse novo formato dos dentes, através do enceramento, e nos envia novamente para o consultório. Esse enceramento que é chamado de enceramento diagnóstico. Com esse enceramento em mãos, a gente molda esse enceramento, obtém um molde de uma matriz de silicona. Com esse molde,
a gente coloca uma resina especial chamada resina bisacrílica e leva à boca do paciente. Espera ela secar, a gente remove o molde, mas a resina que foi colocada, ela vai ficar aderida aos dentes do paciente. Então, isso tudo a gente chama de mock-up. Por que isso? Isso aí é um ensaio clínico, o paciente ele vai pré-visualizar o resultado final do tratamento, sem precisar fazer desgaste nenhum. Nisso ele pode falar, doutor Cláudio, gostei, não gostei? Pode, então, a importância do mock-up é essa, porque o paciente, ele passa a ter voz ativa no seu tratamento. Então ele passa 3 a 5 dias com o mock-up, ele vai conviver com seus parentes, seus cônjuges, ele vai com seus parceiros, tudo tranquilo, ele vai fazer as funções normais, vai conversar, vai mastigar, vai viver o seu dia a dia normalmente. E aí ele vai ver se ele se adaptou ao tamanho desses dentes, ao formato, e aí na consulta seguinte ele retorna trazendo as informações, as observações necessárias. Que aí se tiver necessidade de modificar, ele pode opinar se ele quer um dente menor ou maior, se ele quer uma cor mais clara ou um pouco mais escuro. Legal. E doutor Cláudio, pode acontecer das lentes de contato, as facetas soltarem? Pode acontecer, mas é muito difícil, porque os cimentos resinosos hoje, usados na odontologia, passaram por um avanço tecnológico muito grande. Então, se o paciente procurou um bom profissional que indicou corretamente o laminado, se ele indicou faceta ou se ele indicou lente de contato dental, e esse paciente tem uma boa higiene oral, se esse paciente não tem hábitos deletérios como bruxismo, ou hábito de roer unha, ou mordiscar algum objeto, morder caneta, isso aí praticamente vai ser impossível de uma faceta soltar. Perfeito. E quais os cuidados, doutor Cláudio? Precisa ter algum cuidado específico para não prejudicar as lentes e nem as facetas? Bom, o cuidado é o paciente, praticamente o mesmo cuidado que ele tem que ter com os dentes naturais, que é evitar mastigar, morder coisa muito dura, né? E ele tem que fazer as manutenções periódicas, a prevenção periódica, que pode ser a cada 6 meses ou de acordo com o que o dentista que fez o seu tratamento indicar. Então, sempre observando a saúde gengival desse paciente. Importante, e uma boa higienização para manter a vida útil dessas facetas o mais longo possível. Doutor Cláudio, dicas boas, assunto muito legal a gente abordar, porque assim, muita gente tem dúvida, bastante, por justamente ser como você falou lá no comecinho, tá em alta, né? Muita gente se espelha no outro, nas celebridades, que é aquele mesmo sorriso, daquele mesmo formatinho, às vezes não tem a funcionalidade, às vezes não se encaixa naquele perfil de rosto, que tudo isso conta também, né, doutor Cláudio? Justamente, não existe um padrão, você tem que individualizar cada caso. Você pode, a partir daquele... Não é uma forminha, Não é uma né? forminha, não pode ter o sorriso de uma pessoa se você tem uns dentes que não pertencem àquela pessoa. Cada pessoa tem sua identidade, seu sorriso e as proporções. Tem que procurar seguir as proporções dos dentes em relação ao teu rosto para obter a harmonia do seu sorriso. Perfeito, doutor Cláudio, muitíssimo obrigada. Fiquei feliz que você veio aqui na TV, esteve conosco recente na rádio. Foi um prazer entrevistar. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Bom Tempo, que nos permitiu realizar mais uma vez o nosso programa Agenda Médica, e a você aí de casa que nos acompanha todo domingo. E se você perdeu algum dos nossos programas, é só entrar no nosso canal no YouTube ou nas nossas redes sociais, que lá você encontra tudo. E a gente se encontra no próximo sábado, meio-dia, na Rádio Jovem FM 104,7, é claro. Todas as manhãs de domingo eu te espero aqui no SBT a partir das 10 da manhã. Até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Tocantins. Laboratório Sabin PhD. Tecnologia e modernidade perto de você. Landgraf, Odontologia Premier. Faculdade Anhanguera, a gente acredita em você. Fone 3225-6789. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942.